Giro de notícias chegando e a gente vai falar sobre dois assuntos importantes. Um, na verdade, é menos importante, que é a saída de Danilo Barcelos. Será que Danilão tá achando o seu clube ali no centro-oeste do Brasil? Vai falar um pouco sobre isso. E também mais um setor esgotado. Tem parcial nova de ingressos. Será que a gente vai, de fato, esgotar os ingressos para esse jogo no Engenhão na quarta-feira? Até que a mudança de data foi um pouquinho boa. E mais, qual que é a capacidade mesmo que a gente pode chegar ali dentro do Engenhão? Vamos falar disso nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você gostar do canal, você se inscreve aqui, vai no botãozinho que tá inscrever-se e aperta aí para ele se tornar inscrito e passa aqui embaixo no OneFootball também, aplicativo de futebol que está presente em praticamente todos os países do mundo, inclusive, é claro, no Brasil, com notícias e informações do Fluminense. Faz o download, o link tá aqui na descrição, como eu falei, e dá essa moral aí pra gente. Vamos embora pras notícias. A gente começa falando sobre Danilo Barcelos. Essa notícia foi postada pela página Central Goiás 33. E aí, antes de eu colocar qualquer coisa e tal, é sempre bom deixar claro, né? Pô, Gabriel, você tá trazendo de uma fonte que a gente nunca ouviu falar, é uma página, enfim, não conheço os donos, tal, então assim, não tenho nada pra falar de negativo da página, mas também nem de positivo, não é um meio de comunicação tradicional. Porém, eu fui dar uma pesquisada rápida aqui sobre essa página e, de fato, eles anteciparam algumas questões, né? Me parece que, se eu não me engano, anteciparam um treinador, anteciparam também a chegada de Paulo Autuori lá. Então, pelo menos, é uma página que tem um mínimo ali de confiabilidade, né? E aquela história também, a notícia faz sentido. Segundo essa página, fala sobre, obviamente, o Goiás. O Danilo Barcelos estaria em conversas avançadas com o Goiás e já estaria até próximo de anunciar o jogador, o lateral esquerdo de 30 anos. Lembrando, Danilo Barcelos, e aí por que eu falei que faz algum sentido, né? Danilo Barcelos é um tipo de jogador que tem um patamar salarial hoje no Fluminense de Série A. A gente sabe disso, tanto que todo clube que veio tentava negociar alguma coisa com o Danilo Barcelos, era o mesmo caso de Luca também. Chegava aqui e falava, opa, até o final do ano eu quero ele. Aí o Fluminense falava, então leva. Aí ia negociar com o cara, ele falava, olha, eu recebo X aqui, sei lá, vamos botar aqui, ó, dizem que é em torno de 200 mil o salário dele no Fluminense, isso eu não tenho certeza. Aí falava, não, então eu vou ganhar 200 mil até o final do ano, você vai me oferecer quanto? 100? Então não vou sair, pô, vou ficar aqui até o final do ano ganhando o dobro do que eu vou ganhar aí. Enfim, tinha sempre essa dúvida. Luca, a Ponte Preta, aceitou levar por causa da idolatria, enfim, não sei se chega a ser idolatria, mas da boa relação dele com o clube, tá dando resultado, né, pro clube lá de Campinas, e Danilo Barcelos iria para um clube da Série A. O Goiás está de volta à Série A, e seria um clube que teria esse patamar para um investimento agora a partir de abril. Né, o Campeonato Goiano, tal qual o Campeonato Carioca hoje, não rende bulhufas de dinheiro direito para os times do estado, então não vale a pena você montar um timaço. Perdão, tá? Perdão, aqui um detalhe que quase passou batido aqui. Não, eu tomei um susto aqui porque eu olhei, o Goiás tava na B, eu falei, calma aí, o Goiás tá na B? Não, o Goiás subiu. Por isso que eu tomei um susto aqui, eu falei, perdão, que o Goiás tá na... Não, mas o Goiás subiu, fui vice-campeão, né? Mas voltando. Então assim, o Goiás teria essa possibilidade de investimento, mas não valeria investir pra jogar o Campeonato Goiano, necessariamente. Nessa primeira fase, esses primeiros meses, seriam 2, 3 salários à toa. Danilo Barcelos, como eu já falei várias vezes, tem números melhores do que o futebol dele, porém, é um lateral que joga tranquilamente a Série A da parte de baixo da tabela. Não é o lateral pro time que o Fluminense pretendia ter em 20, 21 e 22. O lateral pra parte de cima da tabela. A gente foi quinto e foi sétimo no Campeonato Brasileiro. São duas posições ali nessa sequência de Brasileirão que não são posições para Danilo Barcelos, assim, sendo extremamente sincero e claro, né, com a opinião que a gente tem aqui sobre Danilão.
Mas é um lateral que pode entregar ali, de fato, não sei os valores, mas vai ser um lateral útil pro Goiás, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Você, amigo esmeraldino que tá vindo aqui assistir, acho que é esse o cenário. Ele não serve pro Fluminense atual, mas tá longe de ser um péssimo lateral. Torcendo para poder resolver essa situação logo e o Fluminense economizar o salário de Danilo Barcelos, né? A outra notícia é sobre Engenhão, Estádio e Libertadores. A última parcial de ingressos anunciada pelo Fluminense foi anunciada neste domingo por volta de 1h da tarde. A parcial era de mais de 22 mil ingressos vendidos. Lembrando que a abertura da venda começou na sexta-feira só para sócios e depois, no sábado, começou para o público geral. Sabe que no domingo diminui um pouquinho o ritmo das vendas e tal, alguns pontos de venda não estão abertos, etc. Mas ali no início, no final da manhã de domingo, tinha 22 mil ingressos vendidos. Aí muita gente começou a se perguntar, Gabriel, beleza, quais setores que já esgotaram? Bem, a leste já esgotou e agora o setor oeste inferior se junta a esse grupo. Qual o setor que está aberto agora, então? Está aberto a venda para o setor oeste superior, que inclusive é o setor que fica ali perto fica ali perto das cabines de TV, fica perto da imprensa, etc. E em breve deve abrir o setor atrás do gol pertencente à equipe do Fluminense. Lembrando, qual que é a capacidade total? Qual é a possibilidade total? Bem, a possibilidade total do Engenhão hoje é liberado e tudo, é de 44.661 lugares, tá? É essa a capacidade total. Mas nunca vai chegar a isso, primeiro, porque isso aqui tá incluindo, por exemplo, um jogo de seleção brasileira sem torcida visitante, um jogo de Copa do Mundo, alguma coisa assim, que é aquele que você usa todos os lugares do estádio. Isso aqui não tá incluindo aqui torcida visitante, né, que com certeza vai deixar muitos lugares vazios. Vocês terem noção, a sul e a norte, que são os setores onde... Aliás, não são nos dois, mas são dois setores iguais, e um desses, atrás de um dos gols, é onde fica o adversário, a torcida adversária. São setores que tem 4.248 lugares. Então, assim, só aí vai embora 4 mil lugares e o Olímpia, não sei, a gente chutaria que deve ter umas entre 300 e 700 pessoas aqui do Olímpia no Brasil para esse jogo. Então, assim, vão-se embora muitos lugares. Eu fui buscar o último jogo do Botafogo. O Botafogo lotou o Engenhão, por incrível que pareça, na última rodada da Série B do ano passado. E aí, segundo informações aqui do Lance, a carga total do jogo foi de 39.990 ingressos. Só que 3.990 eram ingressos para o setor sul, na época, que era o setor de visitantes para a torcida do Guarani. Ou seja, eram 36 mil ingressos disponíveis para a torcida do Botafogo. Então dá pra gente encarar, é óbvio que a Conmebol tem umas regras mais complicadas, tem ali mais um espaço reservado maior, e não sei o que lá. Dá pra gente imaginar que seja algo em torno de 35 mil, 34 mil ingressos postos à venda. A gente não tem a quantidade total, mas deve ser algo em torno disso que o Fluminense terá que vender para poder esgotar as suas entradas. Acha que vai acontecer? Depende do movimento dessa segunda, mas acho bem provável, tá? Acho bem provável, a gente deve ter um público ali por volta dos 33, 34 mil ingressos vendidos, assim, acho que sem dúvida nenhuma, assim, considerando torcida visitante, público presente e tal. Tem um detalhe, tá? Isso aconteceu em São Januário e isso aconteceu no próprio Engenhão no ano passado, no jogo do Botafogo, no São Januário, no jogo do Fluminense da Libertadores. A gente vendeu muitos ingressos em São Januário, a gente chegou a ver a notícia de vender 19 mil ingressos, e aí na hora de público o que se ouviu foi por volta de 14 mil. Lá no Engenhão, como falado, o Botafogo vendeu 36 mil ingressos, quando chegou lá o público pagante foi de 31 mil. Muita questão disso, óbvio, a gente que não vai no jogo e tal, mas 5 mil, 6 mil pessoas não irem ao jogo é uma quantidade meio fora do comum. Normalmente a gente sabe, não deixa pra entrar na última hora, porque vai ter confusão em catraca, aí libera a catraca, aí não entra pra contagem e etc. E a gente fica com um público ridículo na Libertadores, de 14 mil torcedores, só porque abriram catraca e deixaram a galera passar. Então assim, entra cedo dentro do possível, o Engenhão
tem muito espaço lá dentro, né, pra você se movimentar, não é um estádio apertadinho igual São Januário, você tem como sentar ali, tem como fazer algumas coisas mais tranquilas lá dentro. Se puder, entre cedo, principalmente você que vai com família, etc. Cara, faça tudo isso cedo, seu bem-estar vai ficar muito mais tranquilo você ter um jogo sem a apurrinhação do lado de fora. E claro, você ajuda o Fluminense a ter um público maior, ter um público verdadeiro no jogo. O público vai estar lá, mas na contabilidade, na contabilização depois, não vai ficar um público problemático. E tem mais, tá? A renda desse jogo, né? O Fluminense não tá colocando ingresso tão caro, né? Tão no ingresso num valor meio que até barato, assim, normal ou barato, e considerando que boa parte dos ingressos serão vendidos para sócios. Então, a renda do jogo não deve ser tão exorbitante assim, mas deve ser uma boa renda. É sempre bom a gente jogar dando lucro, né? Não jogar dando problema. Ainda mais no momento em que a gente tá sem o Maracanã, e fica aqui alfinetada ainda, inclusive, para poder fechar esse vídeo. O Fluminense não pôde ter seu jogo contra o Olímpia no Maracanã, jogo da Libertadores, porque o Maracanã estava reservado para as semifinais e só ia reaparecer nas semifinais. E o Flamengo conseguiu jogar no Maracanã na semana que vem, um jogo que não serve para nada contra o Bangu. Eu queria entender muito, muito mesmo da SPE, né, da empresa que administra o Maracanã, principalmente da parte do Fluminense, como que isso foi possível e como que o Fluminense aceitou isso, dessa parte do Flamengo jogar um jogo nada a ver e o Fluminense não poder jogar o da Libertadores. A gente é inquilino lá mesmo do Flamengo? Até a próxima, valeu.